Fala galera do canal, se você clicou nesse vídeo, você entende que teologia é para mim, teologia é para você, teologia é para todos. E para que a gente faça teologia juntos hoje, tem um detalhe bem importante. Você tem que obrigatoriamente assistir 2 vídeos anteriores, porque esse vídeo é continuidade dos mesmos. Então, o vídeo que atende pelo título A Bíblia Sempre Foi um Livro, é o primeiro vídeo que você vai assistir, e depois você vai assistir o vídeo que fala a respeito da transmissão escrita da Bíblia. E depois você vem para cá, para que juntos a gente aprenda um pouco mais de teologia. E hoje a gente vai falar sobre a Bíblia como um livro, do que é composto esse livro que se chama Bíblia. Bora lá! Pessoal, partindo do período onde a Bíblia foi popularizada por meio da transmissão escrita, agora a Bíblia, a partir de então, ela se torna um livro composto de vários outros livros. E não é errado a afirmativa de que a partir de então a Bíblia pode ser tida e vista e enfatizada por muitos como uma biblioteca. Afinal, dentro desse livro que é a Bíblia, desses livros que compõem esse grande livro que para nós cristãos é a Escritura Sagrada e inspirada por Deus, existem vários outros livros. A Bíblia, ela é organizada, e vale a gente perceber e entender um pouco isso, organizada em uma grande narrativa. Essa grande narrativa, como já dito, é composta por vários livros que estão dentro desse livro que é a Bíblia. Esses livros, eles são organizados por gêneros literários diferentes. Tema esse que eu quero, em uma outra oportunidade, dedicar um vídeo para que a gente fale apenas sobre esses gêneros literários e como se desenvolve, se entende, se interpreta os livros que têm essas classificações literárias diferentes. Mas, em um primeiro momento, a gente tem que entender que esses livros que compõem a Bíblia, que é esse livro maior, são livros de diferentes gêneros literários, e um gênero literário é um estilo de linguagem. Por enquanto, antes da gente ter o nosso vídeo que vai falar de forma específica sobre gêneros literários, entender isso é o bastante para nós. A Bíblia é organizada em uma grande narrativa que é totalmente didática. Quando a gente vai fazer a leitura da Bíblia e a gente olha a Bíblia como um todo, composto de vários desses livros, a gente vai perceber que ali existe uma grande narrativa guiada por Deus, uma narrativa de redenção. Sendo assim, a Bíblia ela é uma grande história, uma grande narrativa, muito bem arquitetada, muito bem organizada. E a gente sabe, acredito que você saiba, mas é bom relembrar, que a Bíblia ela é dividida entre 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a parte onde os judeus consideram como escritura sagrada. Para os judeus, apenas o Antigo Testamento, e dentro desse povo judeu existe outros povos que têm ideias, pensamentos e uma forma de viver e nomenclaturas diferentes que pode até variar isso, mas por enquanto o que a gente tem que compreender é que para os judeus apenas o Antigo Testamento é a escritura sagrada. E essa escritura sagrada, para eles, na sua tradição, ela é separada em 3 partes, que são, primeiro, a Torá, segundo, os profetas e terceiro, os escritos. Essas 3 separações que compõem o todo da Bíblia hebraica é conhecida por eles como a Tanakh, que é um acróstico dos primeiros livros da Bíblia hebraica, onde esse costume para trazer nome às coisas é muito comum no meio judaico, e com a Bíblia hebraica não foi diferente. Depois do retorno, vale a pena a gente ponderar e pensar um pouco nisso, depois do retorno daquele povo judeu, onde a gente nessa enorme narrativa vê que por conta da sua desobediência eles vão viver por um período ali de aproximadamente 70 anos no cativeiro babilônico, aquele povo lá abandona um pouco a sua língua materna, seu idioma materno, que é o hebraico, e o aramaico ali ganha uma grande popularidade, e o seu uso é bem ali comum. A partir de então, quando esse povo volta
do cativeiro babilônico, a gente vai ver em um período intertestamentário, que é o período que divide o Antigo do Novo Testamento, uma cultura grega sendo imposta no meio do povo bíblico ali da região onde se desenvolve essa grande narrativa bíblica, e por conta da grande influência da cultura grega conhecida como o helenismo, a gente vai ver em um primeiro momento, pela primeira vez, a Bíblia hebraica dos judeus ser traduzida para uma outra língua. Qual língua é essa? O grego, obviamente. E a partir de então, uma versão, se assim a gente pode dizer, da Bíblia, ela começa a ser muito comum e popularizada entre até os próprios judeus. A língua hebraica, a partir de então, ela é usada pelos judeus mais como um uso religioso, em ritos religiosos. Mas essa tradução do Antigo Testamento da Bíblia hebraica para o grego passa a ser muito utilizada e tem um nome que você não pode esquecer. Vou colocar aqui no vídeo em algum lugar, onde essa versão se chama agora a Septuaginta. E a partir de então, ela se torna muito conhecida e comum no meio do povo judeu. Já o Novo Testamento, a outra parte, a outra divisão desse grande livro, dessa grande narrativa que é a Bíblia, é de forma até parecida com o Antigo Testamento em termos de números e pode ser separada também em 3 partes. A gente pode ver o Novo Testamento ser separado pelos evangelhos, ou evangelium. A gente pode ver o Novo Testamento ser, em um segundo momento, ser separado ali pelos escritos paulinos, as cartas paulinas, e em uma terceira nomenclatura para uma divisão, os apóstolos, onde nessa divisão se agrega as cartas gerais, que são as que não são de autoria do apóstolo Paulo, a carta aos Hebreus e o livro do Apocalipse. Diferente dos judeus, que têm apenas o Antigo Testamento como escritura sagrada, nós cristãos cremos que o Novo Testamento também é inspirado por Deus. E por crermos que o Novo Testamento também é escritura sagrada, vale aqui lembrar que a gente não negligencia de forma nenhuma a inerrância e a infalibilidade do Antigo Testamento, ou seja, para nós, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são livros inspirados por Deus. O Novo Testamento, ele foi produzido pelos primeiros cristãos, por alguns apóstolos ou os outros autores que também compõem o Novo Testamento, que não foram os apóstolos, eram pessoas diretamente ligadas a esses apóstolos. Esse era um dos crivos que foi usado para se entender que um livro era considerado inspirado por Deus. No nosso próximo vídeo, acredito, ou em um outro momento, a gente vai fazer um livro. Aliás, a gente vai fazer um vídeo, pessoal, para a gente compreender como foi atestado de que esses livros que eram comuns ali no uso das comunidades daquele tempo foram aprovados como livros inspirados por Deus, autoritativos, como voz de Deus, escritura sagrada no meio do povo. Vai ser um vídeo muito legal. Aqui vale a pena a gente se deter nessa composição que tem a Bíblia, dividida por Antigo e por Novo Testamento. E vale destacar aqui como conclusão que nem sempre a gente teve essa facilidade que a gente tem de termos capítulos, versículos e até em um determinado momento depois aqueles subtítulos em cada perícope, em cada seção da Bíblia, que nos ajuda muito, tanto na localização como até na compreensão da mensagem que alguns textos têm a nos ensinar de forma prática. Antes os escritos ali, os livros eram escritos de forma corrente, não havia ali essas divisões. Essas divisões só vieram com um homem ali na Idade Média chamado Stephen Langton, um arcebispo da Cantuária. Foi ele que teve essa grande ideia que nos facilitou bastante. Por fim, o que a gente tem que compreender nesse vídeo é que a Bíblia é uma grande narrativa, onde Deus é o ator principal e a humanidade é apenas um coadjuvante. Sendo assim, a gente pode parafrasear aqui o reformador João Calvino, dizendo que a narrativa bíblica é como se estivéssemos em uma grande peça de teatro, atuando no palco de Deus. Que Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo, eu espero ter te ajudado.